Graça e paz, amados, bom dia. Eu sou a pastora Riane, eu estou aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical, né? Nós estamos dando o nosso curso de doutrinas bíblicas básicas. Hoje a gente está na aula 7, na aula de expiação, né? Vamos orar ao Senhor, né? Vamos pedir a Deus para abençoar a nossa aula, para abrir o nosso entendimento, para que nós consigamos entender o que a palavra de Deus quer dizer às nossas vidas nessa manhã. Senhor, nosso Deus, Senhor, nós queremos, Senhor, te louvar, Senhor, nesta manhã. Nós queremos, Senhor, te render graças, Senhor, nesta manhã. Nós queremos, Senhor, declarar, Senhor, o nosso amor, declarar, Senhor, a nossa gratidão, Senhor, a Ti. Nós queremos, Senhor, te render graças nesta manhã, sabendo, Senhor, que Tu és Deus, Senhor, nas nossas vidas, que Tu és soberano, Senhor, sobre todas as coisas, que Tu estás, Senhor, no controle, Senhor, de todas as coisas. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós te adoramos, Senhor, nesta manhã. Nós te rendemos, Senhor, toda honra, toda adoração, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, a gente vai continuar, né, falando. Hoje a aula, acredito, né, que seja bem rápida, né? Eu acredito que seja bem rápida porque eu falo pra caramba, né? Bom dia, Wanda, a paz do Senhor. Bom dia, Irês, a paz do Senhor, meu amor. Bom dia, pastor, a paz do Senhor, pastor. Né? Bom dia para todo mundo, é um prazer estar com vocês hoje, né? Como eu falei lá no grupo da igreja, eu estava até agora lá na consagração, nossa consagração está sendo presencial, então eu estava lá com o presbítero Luiz na direção da consagração, e foi uma bênção a nossa consagração, e aí voltei correndo para a gente fazer, né, a nossa transmissão da aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos na 7ª aula, um curso de 10 aulas, né? Depois eu e Vinícius estamos com um projeto de a gente gravar essas aulas por vídeos menores no YouTube para ficar um curso, e a gente vai disponibilizar também para as pessoas que quiserem, né, as aulas. A gente pode encadernar direitinho os resumos que eu fiz, eu posso ceder depois para quem quiser pedir lá no grupo da igreja, que a gente providencia, tá? Sem custo nenhum, só para a gente poder dividir, compartilhar o conhecimento. Hoje, então, é a 7ª aula, né? A gente vai... Bom dia, Solana, paz, né? Graças a Deus, Solana, tô aqui, né? Feliz, né? Com o corte de cabelo novo que Solana fez, né? Obrigada, Solana. Bom dia, Deus abençoe seu dia, Solana. A gente vai começar hoje a 7ª aula, a aula sobre expiação, né? E eu vou me basear no texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 10, que diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas, né? Então, nós somos santificados, a palavra santo quer dizer separado, né? Então, se eu sou santo, eu sou separado. Se eu sou santificado, eu sou separado. Separado de quê? Separado do pecado, separado do mundo, né? Por quê? Porque se eu, né, tenho comunhão com o mundo, eu tenho comunhão com o pecado, eu não consigo ter comunhão com Deus. Mas o homem, ele não é capaz de salvar-se a si mesmo. Desde que Adão pecou, e a gente foi estudando isso pouco a pouco, a gente estudou o homem, a gente estudou o pecado, a gente estudou a queda, né? E desde que Adão pecou, a gente lembra, né, que a gente estudou, que o homem ficou separado de Deus.
Deus. O homem perdeu a imagem e semelhança de Deus, o homem perdeu a comunhão com Deus, e o homem, ele foi expulso do jardim do Éden, mas ele perdeu também a sua essência, né, divina. O seu espírito foi mortificado. A partícula de Deus que foi soprada nas narinas de Adão, né, Adão perdeu quando Adão caiu. E a Bíblia fala que por um homem entrou o pecado no mundo e através dele todos nasceram pecadores. A Bíblia fala que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Nós perdemos a glória de Deus quando Adão pecou. Mas eu sempre falo que a Bíblia é o maior romance que existe. Né? O que é um romance? É uma história de amor. Né? A Bíblia é a maior história de amor do mundo. É a história de um amor tão grande, mas tão grande, de um Deus que amou o homem de um tal jeito, que criou o homem com as suas próprias mãos, um Deus que criou o homem para ter comunhão com ele. Então Deus, ele amou tanto o homem. A Bíblia, ela começa falando, né, de amor, ela termina falando de amor, e é um amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo suporta, né? Esse amor ágape de Deus que não desiste de nós, apesar de nós, né? Esse amor que a gente não compreende a dimensão, a largura, esse amor que nos constrange. E a Bíblia é um livro sobre amor. Deus amou o homem. E quando o homem foi expulso do paraíso, logo depois, ali no capítulo de Gênesis, capítulo 3 mesmo, a Bíblia já começa a falar de uma promessa, né? Fala que da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Você vê como Deus é. O homem havia acabado de pecar, de se afastar de Deus, e Deus já ali estava prometendo que, né, ele ia, né, dali já estava falando a respeito de Jesus. Mas a gente vai falar de expiação. O homem, ele não é capaz de se salvar, o homem não é capaz de expiar os seus pecados. Expiar significa purificar-se de crimes ou pecados. A expiação, ela é um ato de reconciliação, né, pelo qual os homens adquirem de volta a comunhão com Deus. Essa comunhão que foi perdida por Adão. Então, quando a gente tem ali, né, quando Deus ele vai, né, tirar o povo do Egito junto com Moisés, Deus não podia habitar no meio do povo, porque o povo era pecador e Deus não habita no meio de pecados. Mas Deus amava o homem e Deus não ia tirar o povo, né, lá da escravidão para manter o povo ao léu, sem direção. Então Deus escolheu um homem, ele falava com Moisés, mas mesmo assim ele não falava face a face com Moisés. Mas então ele vai fazer, né, todo um plano de reconciliação da comunhão. E aí nós temos a expiação na lei. Como que começou a expiação na lei? Deus mandou que Moisés construísse um tabernáculo, né? Nesse tabernáculo só poderiam entrar os sacerdotes, né, da tribo, os descendentes de Arão, né, o irmão de Moisés. Arão era sacerdote, né, e só eles poderiam, né, só os descendentes de Arão, depois os descendentes de Levi. Por isso que muitas pessoas confundem, falam que músicos são levitas, mas levitas na Bíblia eram todos, né, que trabalhavam no templo. Todos os sacerdotes eram levitas, porque eles eram descendentes de Levi. Foi separada uma família só, a família sacerdotal, a família de Levi, que podia, né, entrar no templo e fazer, né, todo o trabalho do templo, todo o trabalho sacerdotal. Então, a gente tem o tabernáculo de Moisés, a gente tem depois, né, Davi desejou construir um templo, ele não pôde, porque as mãos dele eram contaminadas com sangue pelo pecado dele, mas ele comprou os materiais, ele juntou tudo, né, e Salomão, filho dele, construiu o templo. Depois a gente teve o templo de Zorobabel, depois a gente teve o templo lá da época de Herodes, que foi o templo da época de Jesus, mas todos, desde o tabernáculo até o templo mais suntuoso, que era o templo de Salomão, eles tinham mais ou menos a mesma divisão, né? Deus mandou que construísse o templo, ele tinha as mesmas dimensões, então ele era separado por ele era um espaço que tinha um grande pátio, né? Tinha um pátio,
e tinha o templo em si, né? O pátio era os jardins do templo, tinha um templo em si. Esse templo era dividido em duas partes, o lugar santo e o Santo dos Santos, né? Esses dois lugares eram separados por um véu. Quando a gente fala véu, a gente está falando de uma cortina grossa, né? Que separava o lugar santo dos santos dos santos. No lugar santo ficavam todos os sacerdotes, né? Ali eram feitos os sacrifícios, né? Ali no Santo dos Santos a gente tem, por exemplo, né, o altar de sacrifícios, porque eram usados animais, né, por sacrifícios de pecado, né, por outros sacrifícios também. Era ali que ficava os incensários. Você imagina que na época da lei as pessoas não podiam orar. A gente não sabe o privilégio que a gente tem hoje. Quando a gente quer falar com Deus, né, a gente entra, né, vai lá, fecha a porta do nosso quarto e fala com Deus em secreto. Paulo fala que a gente pode chamar Deus de Abba Pai, que quer dizer paizinho. João fala, né, que tudo que a gente pedir, né, se as palavras dele estiverem em nós, nós estivermos nele, tudo que pedir vai ser feito. Se a gente pedir em nome de Jesus. Então hoje na graça, quando eu quero orar, eu oro. Oi, Lilipe, né? Quando eu quero orar, eu oro e eu falo direto com Deus, né? Quando eu peco, né? O Espírito Santo me convence de que eu pequei e eu me arrependo e eu confesso meu pecado a Deus, ele me perdoa. Quando a gente peca, né? Dá aquela sentimento ruim pelo pecado, é o arrependimento, aquela dor profunda, aquele incômodo do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo então nos constrange a pedir perdão, ele nos convence. E como é gratificante, né? Quando você pede perdão, sai aquele peso de dentro de você, sai aquela dor, vem uma paz, né? Sobrenatural. Na graça não era, na lei não era assim. Na lei os homens não podiam falar com Deus. Na lei os homens só podiam, né, ser perdoados dos seus pecados no dia da expiação, uma vez por ano. Oração era um incenso que eles acendiam. Por isso que Davi fala, purifica-me com hisopo. Isso, né, quando ele fala lá no Salmo 51, quando ele fala, né, purifica-me com hisopo, ele está falando, né, que quando eles oravam, né, eles acendiam incenso. A Bíblia fala que as orações subiam como incenso agradável. Você imagina então que adorar a Deus era acender um incenso, orar era acender um incenso. Expiação por pecado era uma vez por ano através de um sacrifício de animal. Então hoje a gente tem que valorizar quando a gente pode estar na presença de Deus e nós mesmos sendo pecadores, ainda assim ele nos amou, né? E entregou o seu filho por nós, para que nós fôssemos filhos de Deus e a comunhão fosse restaurada. Isso é lindo demais, isso é gostoso demais. E às vezes a gente não ora. Às vezes a gente não desfruta de tudo que foi conquistado na cruz do Calvário por nós. E o templo, então, né, ou o tabernáculo, ele era separado num pátio, ele era separado, né, no lugar santo, no lugar, então, onde ficava o incenso, ficava, né, o altar de sacrifício. Ali também tinha uma pia, né, aonde era a pia da purificação, onde ficava uma água, né, aonde os sacerdotes eles se purificavam, né, tinha também o óleo, o azeite de consagração, era onde eram feitos todos os ofícios sacerdotais, né, os sacerdotes eles só podiam ficar ali no lugar santo, né, eles não podiam entrar no Santo dos Santos. O Santo dos Santos era o lugar, né, aonde habitava a presença de Deus. A presença de Deus ela habitava somente no lugar santo, no Santo dos Santos. Então, atrás do véu ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, né, toda feita
em ouro, né, uma madeira de acácia trabalhada, revestida de ouro, a tampa do propiciatório, né, 2 querubins prostrados, adorando, né, representando o trono de misericórdia, representando o trono de graça. Ali dentro dos santos, a paz, missionária Edinha, Deus abençoe seu dia, né? Ali no Santo dos Santos, amados, ficava a presença de Deus, né? Ficava a nuvem de glória da presença de Deus. Ali, né, ficava dentro da arca, ficava um ramo da amendoeira simbolizando a frutificação, né? Ficavam ali, né, os pães representando a prosperidade. Ali ficavam os rolos da lei, né, dos 10 mandamentos representando a palavra. Então ali estava a Arca da Aliança, ali estava a presença de Deus, a glória de Deus, mas nem os sacerdotes podiam entrar ali. Só o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, para expiar os pecados do povo. Você imagina isso, gente? Você pecou um dia depois da expiação. Você ia ter que esperar 364 dias para sair o peso do pecado, para ter de volta a bênção de Deus. Hoje você ora, pede perdão, a Bíblia fala, filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês se lembrem que vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, que intercede por vocês, né? Então a Bíblia fala, continua falando ali que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, mas não era assim. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos para levar o sangue para a expiação dos pecados. Como que acontecia isso, né? A gente tem alguns... O objetivo da expiação era religar o homem com Deus através da queda de Adão. Essa religação, ela era temporária, ela durava 1 ano, ela tinha que ser refeita 1 ano, porque o salário do pecado era a morte, mas a morte de um homem. E por enquanto era morto um animal. E esse animal, o sacrifício dele era temporário, né? Mas já era um simbolismo do sacrifício expiatório de Jesus na cruz do Calvário. Esse sim foi um sacrifício perfeito, um sacrifício definitivo. Então, antes de Jesus, os pecados, eles eram perdoados uma vez por ano, a expiação era feita uma vez por ano, e somente o sumo sacerdote, ele tinha permissão para entrar no Santo dos Santos, onde eram feitos os sacrifícios. Mas na cruz do Calvário, quando Jesus morreu, na hora que ele morreu, né, que ele falou para Deus que ali ele entregava, ele falou, está consumado, ele entregou o Espírito dele para Deus, o véu se rasgou de cima a baixo, literalmente, esse véu que dividia o templo, ele se rasgou de cima a baixo, mas não só o véu, o céu se rasgou de cima a baixo, mostrando que com Jesus, né, nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos, através do véu que foi rasgado, pelo sangue de Jesus que foi derramado por nós. Mas como acontecia a expiação? A expiação acontecia na festa da Páscoa, né? E a gente vai entender como que era direitinho, comparando, né? Porque Jesus, ele não veio, né, para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei, ele cumpriu. Então, a Páscoa do judeu, a Páscoa, a comemoração da Páscoa é a comemoração da libertação do povo do Egito, né? Já lá na libertação do povo do Egito, eles já tinham matado, né, um cordeiro, já tinham passado sangue nos umbrais da porta, né, para que ficassem livres da morte. Já era o simbolismo, né, do sacrifício, da expiação e o simbolismo do sacrifício de Jesus. E então, a Páscoa do judeu, na verdade, eles comemoram, né, na quinta-feira à noite. Eles começam a comemorar na quinta-feira, às 6 horas da tarde, eles celebram a Páscoa. E na Páscoa, só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, onde era feito sacrifício, era feito tudo. Ele sabia que ao entrar no Santo dos Santos, ele estava exposto à morte. Porque mesmo somente ele podendo entrar
no Santo dos Santos, se ele tivesse pecado, ele ia cair morto, né? E é interessante porque ele entrava com aquelas roupas sacerdotais bonitas, né? Aquela roupa de linho, né? Ele tinha aquele peitoral com pedra preciosa, né? Aqui na sua testa estava escrito santidade ao Senhor, né? Ele tinha toda aquela roupa, tinha todo aquele simbolismo, a gente vai falar tudo que ele se preparava, mas ele tinha vestes sacerdotais, né? Ele estava escrito santidade ao Senhor, o seu peitoral era coberto, né? Mas ele também entrava com sininhos, né? Pendurado na roupa, ele entrava com uma corda, porque se ele entrasse no Santo dos Santos e ele tivesse pecado, ele ia cair fulminado no Santo dos Santos, porque o pecado, gente, ele traz morte, né? Aí gente que acha que pecado traz mais pecado, o pecado gera morte. E se mesmo o sumo sacerdote, depois de toda a preparação, ele tivesse pecado, ele ia cair morto. Mas mesmo se ele caísse morto lá no Santo dos Santos, outro sacerdote não poderia, né, entrar dentro do Santo dos Santos para retirar o seu corpo, senão cairia morto também. Ninguém podia entrar no Santo dos Santos, senão morria. Então, o que acontecia? Né? Se o sininho parasse de tocar, eles puxavam o sumo sacerdote com uma corda, né? Porque eles não podiam entrar nem para retirar. Você está pensando que coisa de Deus é brincadeira? Coisa de Deus é coisa séria, né? Lembra lá de usar quando estavam carregando a arca de Deus lá na carroça, né, carregada por bois, né, aí passou num buraco, a arca ia cair, usar para tentar, coitado, salvar a arca, foi tentar botar a mão, caiu fulminado, porque ele não podia tocar na arca, né, a arca tem que ser carregada por sacerdote, né, e sacerdote tem que carregar o peso da arca nos seus ombros, porque a gente, às vezes, é sacerdote, a gente quer colocar o peso no ombro de outra pessoa. Mas quando a gente coloca o peso no ombro de outra pessoa, isso gera morte, né? Davi sentiu o peso ali, né, da morte de usar, porque estava transferindo, escolhendo o caminho mais fácil. Mas o sumo sacerdote, então, se ele entrasse no Santo dos Santos, ele morria se ele tivesse pecado. Então, na comemoração de quinta-feira, depois das 18 horas, quando eles celebravam a Santa Ceia para depois começar o jejum pascual, né? Na sexta-feira da expiação, ele fazia ali a sua ceia, né? Fazia ceia com o cordeiro, com as ervas amargas, com os pães asmos, né? Simbolizando ali os pães que eles não tiveram tempo de fermentar, porque eles saíram às pressas, né? Do Egito, né? Então tinha o cordeiro, representando o sangue do cordeiro, que foi, né, derramado para ser colocado nos umbrais da porta. Tinham as ervas amargas para simbolizar todo o sofrimento que eles sofreram no Egito, né? Eles tinham ali os pães asmos, os pães sem fermento, mas eles tinham também romã, tinham algumas outras coisas simbolizando a bênção de Deus, né? Então eles comemoravam a Páscoa, a mesma Páscoa que Jesus comemorou com os discípulos antes de ir para o Getsemane para orar, a mesma Páscoa, né, que ele comemorou lá na Santa Ceia, na famosa Santa Ceia, na última ceia, né? Então a mesma Páscoa, comemorada quinta-feira, depois das 18 horas. Então, o sumo sacerdote celebrava com a sua família. Ô, beijinho gostoso do Lilipe, gente, né? Ele comemorou a Páscoa e ele comemorava a Páscoa também se despedindo da sua família, porque podia ser a sua última refeição. E Jesus também comemorou a sua última Páscoa ali com os seus discípulos, né? E também partiu ali depois para o Getsemane, né? Para orar, onde começaria também na sexta-feira o seu dia de expiação. E depois, na sexta-feira, o sumo sacerdote, então, ele ia para o templo, né? E o que ele ia fazer no templo? Gente, é lindo demais, né? Ele ia chegar no templo, ele ia se purificar. Ele ia ter que chegar no templo, ele ia oferecer sacrifício primeiro pelos pecados dele, né? E ele, então,
ele oferecia sacrifício pelos pecados dele, ele colocava vestes, né, de linho, né, vestes novas, né, ele oferecia sacrifício a Deus, ele vestia vestes novas. Como é que eu dou aula com tanto beijo, com tanto carinho assim, gente? Dá oi, Felipe. Olá. Né? Ele oferecia o sacrifício pelos seus pecados, ele colocava a sua veste sacerdotal, aí ele ia lá, né, na sua pia de purificação, nas águas, ele ia lavar as suas mãos, né, ele ia se purificar, simboliza hoje as águas bastimais, né? Ele fala que aquele que crer e for batizado será salvo, então ele se purificava com a água. Hoje nós nos purificamos com a palavra que é Jesus, com o verbo que se fez carne, mas nós também descemos as águas, né? Quem crer e for batizado será salvo. Nós também descemos as águas como simbolismo, né? Que nós aceitamos a Jesus pelo simbolismo do sepultamento do velho homem. Então ele se purificava ali com as águas, né, da pia, né, da purificação. Depois era sacrificado um cordeiro sem máculas, um cordeiro virgem, né? Um cordeiro virgem sem máculas, perfeito, né? Esse cordeiro simbolizava Jesus, o Cordeiro Santo que desceu dos céus, mas ali era um cordeiro mesmo. E depois, né, o sangue desse cordeiro era aspergido no sumo sacerdote. Então, ele era purificado pela água, aspergido pelo sangue do cordeiro que foi derramado já ali, tudo antes de entrar no Santo dos Santos. E aí, gente, o que acontecia? Ele era ungido com o óleo, né? Eles pegavam ali, né, um chifre de carneiro, né, um chofar, e eles derramavam óleo na cabeça. Não era pouco óleo, não. Lembra que a Bíblia fala? Lembra que eu falei que Arão era sumo sacerdote? Salmo 133 fala que é como óleo que desce sobre a cabeça, que enche a barba, que enche tanto a roupa de linho, que era uma roupa comprida que vai até a orla das vestes. Então ele era banhado de óleo. Depois disso tudo, ele entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifício. Que sacrifício, né? Hoje também nós passamos pelas águas, somos lavados pelo sangue de Jesus, ungidos pelo Espírito Santo, nós somos templo do Espírito Santo, o Espírito Santo é penhor, garantia da nossa salvação, mas ele entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifício. Qual sacrifício? Cada família, cada chefe de família, ele ia levar um animal. Esse animal já não era o cordeiro. Cada família escolhia um animal de acordo com o pecado. Digamos que a minha família tivesse com muito pecado. Eu ia escolher um boi, né? Um boi macho, um boi sem máculas, perfeito, virgem. Ia levar esse animal para o sumo sacerdote sacrificar, e o sangue daquele animal ia ser derramado pela minha família. Depois do sacrifício, eu ia pegar aquele sangue daquele animal e ia levar para minha casa como expiação do meu pecado. Se a minha família não tivesse muito pecado, eu podia pegar um pombo, né, ali e oferecer como sacrifício. O tamanho do animal era conforme o tamanho do pecado da família. Mas o sumo sacerdote, e depois a família levava esse sangue para sua casa para simbolizar a expiação do pecado. E aí o sumo sacerdote, então, ele entrava, a primeira coisa que ele fazia era acender um incenso, né? Como uma oração que subia a Deus, chamava a presença de Deus. E ele entrava no Santo dos Santos com tanto temor a Deus, que ele acendia o incenso e ele entrava baixadinho, né? Debaixo da nuvem que era criada de fumaça pelo incenso. Porque se ele tivesse coberto pela nuvem, ele não morria. Mas se ele tivesse descoberto da nuvem, ele morria, porque ele era homem também, apesar de ser sumo sacerdote. E aí,
Então, ele entrava baixadinho, assim que a gente tem que estar prostrado, debaixo da nuvem de glória, da presença de Deus, debaixo das orações e do louvor, né? Ele entrava baixadinho e ele pegava o sangue do animal e ele derramava na tampa do propiciatório de cada família, representando a expiação do pecado. A tampa do propiciatório representava o trono de Deus, né? E aí, gente, o que aconteceu? Na sexta-feira da paixão, Jesus foi lá. Ele, o Cordeiro Santo que desceu dos céus, sem manchas, sem máculas, perfeito, que não se contaminou com pecado, ele derramou o próprio sangue dele. E ele não derramou o sangue dele lá na tampa do propiciatório, mas ele foi lá no trono de graça e misericórdia e derramou o sangue dele, que foi derramado por mim e por você na cruz do Calvário. Esse véu que separava, ele rasgou de cima a baixo e hoje não existe mais separação entre Deus e o homem. No dia da expiação, no dia certinho, Jesus morreu na cruz do Calvário como sacrifício definitivo dos nossos pecados. Mas a gente vai falar mais disso semana que vem, que é sobre salvação. E aí, depois que terminavam todos os sacrifícios, a nuvem de glória descia e enchia o Santo dos Santos. Então, a nuvem de glória só tem glória se o altar tiver sacrifício. Se o altar estivesse vazio, não tinha glória. Por quê? Porque primeiro que nos altares lá, eles colocavam o animal, eles sacrificavam, eles queimavam o animal, né? E a fumaça do animal, ela subia. Então, a gente quer muitas vezes a glória, mas a gente não quer sacrifício. A gente tem que aceitar o sacrifício de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Mas Paulo também fala que o culto racional, o culto que eu tenho que escolher para dar a Deus, aquele culto que agrada a Deus, é o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Às vezes você quer a glória, mas o seu altar está vazio, né? E a gente não quer nem aceitar o sacrifício de Jesus, que é suficiente para perdoar os nossos pecados. E então, depois, né, que o sacrifício estava feito, né, a nuvem de glória descia. E quando a nuvem de glória descia, o perdão vinha sobre o povo. A glória de Deus, a Shekinah de Deus, ela enchia todo o templo. Mas ela enchendo todo o templo, ela ia trazer um templo. Lembra que eu falei que na arca tinha o pão ali, asmo, pão sem fermento, tinha o ramo da amendoeira representando a frutificação, tinha o rolo, representava também que ia ter um tempo de cura sobrenatural, de provisão sobrenatural, de restituição sobrenatural, né? A glória de Deus descia ali no Santo dos Santos, ela enchia todo o templo. E então o sumo sacerdote, ele saía, ele entregava o sangue para as famílias que iam terminar de comemorar a sua Páscoa com as suas famílias, levavam o sangue, levavam consigo o perdão dos seus pecados. Não terminava assim, não. Eles pegavam um bode ainda, simbolizando todos os pecados que o povo havia cometido durante o ano. É daí que vem o termo bode expiatório. A gente está no dia da expiação. Nesse bode, eles simbolizavam todos os pecados do povo. E aí, gente, você imagina que eram os sacerdotes colocando o bode para fora do arraial, tocando o bode para fora. E quanto mais para fora da cidade o bode tivesse, né, ele estava levando os pecados do povo. Daí que vem o termo, né, do bode expiatório. Depois que terminava isso, o dia da expiação, no sábado era o dia da purificação, o dia dos pães asmos, né? Nesse dia foi o dia que Jesus, ele foi lá, né? E ele foi lá no inferno e ele pagou o preço do pecado e ele nos resgatou
resgatou, né, das mãos do diabo, no dia dos pães asmos, no dia, né, da purificação, né, ali no sábado, foi o dia que Jesus foi lá no inferno, ele tomou as chaves da morte da mão de Satanás, ele rasgou o contrato de dívida que o pecado, né, nos dava para com o diabo, e ele foi lá, e a Bíblia fala que não existe mais condenação para todos que estão em Cristo Jesus. Mas o judeu terminava sua Páscoa no domingo com a festa das primícias, onde eles traziam a oferta do início da sua colheita. Mas no dia da primícia, Jesus, ele venceu a morte. O Cordeiro Santo que desceu dos céus, o pão vivo que desceu dos céus, que morreu na cruz do Calvário no dia da expiação, morrendo pelos nossos pecados, como sacrifício definitivo, expiação completa, que foi lá no trono de misericórdia e derramou seu sangue, que no dia da purificação foi lá e nos resgatou da morte, nos resgatou da mão do diabo. No terceiro dia, no dia da primícia, ele venceu a morte e ele ressuscitou e ele se tornou primícia da criação, porque através dele todos nós que o aceitarmos como Salvador, nós somos feitos filhos de Deus. E aí eu falo em quase toda aula, todo domingo, que ele morreu na cruz do Calvário na sexta-feira como filho unigênito de Deus, porque Deus amou o mundo que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas quando ele ressuscita no domingo, ele ressuscita como primogênito da criação, porque depois de Jesus, todos que o aceitarem serão feitos filhos de Deus. E assim, se nós o aceitarmos, nós também teremos a nossa comunhão restaurada, a imagem e semelhança de Deus que foi perdida com Adão, restaurada no segundo Adão, que é Jesus, e a garantia que se ele ressuscitou no terceiro dia, nós também ressuscitaremos juntamente com ele. Então, nós hoje, nós temos que nos apropriar do sangue do Cordeiro. Não é mais preciso sacrifício de animais, não é preciso mais derramamento de sangue, né? Cada israelita ele tinha que se apropriar do sangue, mas da mesma maneira nós temos que apropriar do sangue de Jesus. Os israelitas eles tinham que ir lá no templo, né? As pessoas em alguma época até se aproveitaram disso. Lembra que Jesus chegou lá derrubando as barracas, né? Chegou ali nos vendilhões do templo. Por quê? Era um dia de expiação. O que eles chegaram à conclusão? Né? Que era melhor vender os animais. As pessoas vinham de longe para Jerusalém para oferecer sacrifício no dia da expiação. Os vendilhões acharam o quê? Mais fácil eles comprarem um animal aqui. A gente já vai ter para vender. Como só eles que tinham para vender, eles vendiam num preço absurdo. Jesus chegou lá derrubando as barracas, né, chamando ali os vendilhões do templo. Mas na época antes, né, na época do tabernáculo não era assim. Cada família tinha que ir ao tabernáculo, tinha que ir ao templo e tinha que depois se apropriar do sangue, tinha que levar o sangue para sua família. Da mesma maneira, nada adianta o sacrifício do Cordeiro Santo, não adianta Jesus ter morrido na cruz do Calvário se você não se apropriar, né, do sangue de Jesus, do sacrifício expiatório de Jesus na cruz do Calvário. A salvação é para todos, não há distinção, né, nem de raça, nem de cor, de cultura, de nada, mas é necessário a apropriação através do sangue de Jesus. A Páscoa, ela tinha sofrimento, né? A gente fala que foi pela graça, foi um presente que Deus nos deu quando ele nos deu Jesus, mas não foi de graça. Do mesmo jeito que os judeus comiam ervas amargas, representando o sofrimento de Jesus, né? Representando o sacrifício, sofrimentos que eles sofreram no Egito, né? Jesus, ele também passou, né,
então, o que a gente chama de paixão de Cristo, todos os sacrifícios, ele sofreu no Getsemane, o suor dele se transformou em sangue por mim e por você, cada chibatada que ele levou foi por mim e por você, né? Os cravos lá nas mãos, morrer lá, cada humilhação, cada cuspe, cada xingamento, né? Foi por mim, foi por você, né? Tava ali também o sofrimento de Jesus, mas a gente precisa nos apropriar do Cordeiro, e a gente se apropria através da graça. Os israelitas, eles comemoraram a primeira Páscoa, né, com os lombos cingidos, com os pés calçados, recebendo a proteção do sangue do Cordeiro, que livrava da escravidão do juízo. Hoje, a Bíblia fala lá, o apóstolo Paulo, que nós devemos celebrar a nossa Páscoa, e a nossa Páscoa é Jesus, cingidos com a verdade, com os pés calçados, com as sandálias, né, da pregação do evangelho da paz, né, debaixo da proteção do sangue aspergido na cruz do Calvário. E é esse sangue que nos reconcilia com Deus, é esse sangue que nos salva, é o sangue. Paulo falou assim, olha, do mesmo jeito, né, gente, que eles estavam lá com seus lombos cingidos, protegidos pelo sangue, com as suas sandálias nos pés, hoje nós temos que estar cingidos pelo sangue de Jesus, com os lombos cingidos com a verdade, calçando as sandálias do evangelho da paz, empunhando ali a nossa espada da palavra de Deus, né? O capacete da salvação, o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. A nossa proteção está em ser aspergido pelo sangue de Jesus, né? E aí, é isso que traz paz ao pecador arrependido. Agora não precisa esperar um ano. Agora não precisa de sangue de animal sendo derramado, gente. Agora é só você aí na tua casa se apropriar do sangue de Jesus que foi derramado para que você fosse salvo. O Cordeiro de Deus veio ao mundo. Ele deu o seu corpo para que você hoje tivesse vida. E você ir na sua casa hoje, você, do jeito que você está, a Bíblia fala, vem do jeito que você está. Vem, porque é o sangue de Jesus que te purifica, é o sangue de Jesus que expia os teus pecados, te reconcilia com Deus, te resgata das mãos de Satanás. E o que eu preciso para fazer isso, pastora? Abra a tua vida, aceite a Jesus como Salvador, confesse que Jesus é Senhor e Salvador da tua vida, convide a Jesus para morar e fazer entrada, e Ele vai te dar uma novidade de vida, e o velho homem vai morrer e vai ser crucificado juntamente com Cristo. Seja abençoado por Deus. Aproveite o momento final para você orar e aceitar Jesus como seu Salvador. Domingo, hoje à noite, se você não faz parte da população de risco, às 19h30, nós temos lá na igreja culto presencial com distanciamento, só pode ir na igreja com máscara, mas se você é população de risco, às 19h30, né, ou crianças também, ou se você se sinta mais seguro ficando em casa, às 19h30 a gente vai estar transmitindo aqui também. Amém? Deus abençoe teu dia. Deus te guarde. De noite eu vou estar na igreja. Quem quiser estar comigo vai ser uma bênção. Deus abençoe a tua semana. Deus proteja a tua família. Que o sangue de Jesus esteja sobre a tua casa. Amo a cada um de vocês. Se você tiver um pedido de oração, coloca aí nos pedidos no comentário, que eu coloco na minha lista de pedidos. Vou estar apresentando todos os dias a Deus nos meus propósitos, amém? Deus te abençoe e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos e com todos permaneçam agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Semana que vem, domingo, às 9h30, a gente volta com mais uma aula da
EBD, amém? Mas quem quiser antes, igual eu falei, a gente está tendo consagração presencial lá com o presbítero Luiz na igreja também. Douglas quer saber qual almoço. Douglas, o cozinheiro da família é você, Douglas, né? O que Douglas tá preparando de bom aí pra gente, Douglas, né? Um beijo, gente, beijo, Ireis, tô vendo que Ireis tá assistindo, né, desde o comecinho. Beijo, Eliane, né? Vi que Eliane, minha amiga, colega de trabalho abençoada lá de Guapi, também tá assistindo. Deus te abençoe, Eliane. Deus te abençoe, Rizomar. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe a tua semana. Deus abençoe a tua família. Deus te abençoe e te guarde. Amém?